Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o mundo através do site tvcapitalgoenia.com, né? A única emissora do estado de Goiás e do Brasil que está na internet em tempo real, 24 horas por dia. O que é bom, a gente sempre repete, né? Atendendo a vários pedidos, e-mails, convidamos e gentilmente atendeu, né, de forma extremamente solícita ao nosso convite, o doutor José Evaristo dos Santos, ele que é presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, da FEComércio. Doutor Evaristo, obrigado por responder dessa forma tão solícita ao nosso convite e retornar aqui para que a gente dê continuidade a alguns temas que ficaram a ser abordados durante a outra visita ou palestra que o senhor nos deu. Obrigado pela presença. E agradeço sou eu pelo convite e retorno com muito prazer para esse nosso bate-papo. E me coloco à disposição. Inclusive o senhor sempre usou uma expressão que as pessoas sempre costumam dizer, né? Nós não, assim, torna-se muito mais um bate-papo do que propriamente uma entrevista, porque temos muito a ouvir, né? Temos muitas perguntas e poucas respostas. E poucas pessoas têm respostas para as nossas perguntas. O senhor é uma delas. É interessante porque a gente vai conversando, falando sobre comércio, serviço, economia, história do Brasil, segurança. Então a gente vai trocando e o telespectador certamente tem muito a ganhar com esse não uma entrevista, mas um bate-papo saudável. E o importante, presidente, é que pessoas iguais ao senhor têm um conhecimento da história. E falamos que o desafio do Brasil é a educação. A educação, ela tem como princípio a história. E poucas pessoas têm acesso ou têm interesse em conhecer a nossa história para entender o Brasil, né? Então o senhor vem aqui, desculpe a expressão, mas na condição de jornalista, porque jornalista hoje é contador de história. Né? Mais ou menos assim, né? É assim mesmo. Eu tenho, dessa parte, uma experiência enorme. Primeiro, pela minha atuação nas entidades de classe, como empresário também, líder, não só aqui em Goiás, dirigindo o Sistema Federação do Comércio, SESC, SENAC, regional, mas também participo da Confederação Nacional do Comércio, onde sou vice-presidente, e aí a gente passa por tantas e tantas outras entidades de prestação de serviço, onde a gente vai adquirindo naturalmente esse conhecimento de tudo, e é bom a gente falar um pouco dessa experiência, assim, eu me coloco à disposição mesmo. Vamos falar primeiro sobre o assunto que está aí sendo... eu não falo debatido, né? Mas motivo aí de conversas em botequins e não sei o que, nisso e naquilo. Copa do Mundo, qual o legado que o senhor acha que a Copa nos deixou? Olha, a Copa, primeiro nós tínhamos a impressão de que teríamos uma imagem do Brasil para o exterior, positiva. Estávamos preocupados com as manifestações, felizmente não ocorreram. Mas nós esquecemos daquilo que era também essencial para o país, preparar a nossa seleção. Começamos a preparar estádios, começamos a preparar serviços de mobilidade urbana, preocupados. Essas obras não chegaram totalmente ao seu término. Nós temos aí vários estados que foram sede que o sistema não foi concluído, de mobilidade, estádios ainda não terminados, mas no cômputo geral, a imagem para o exterior foi positiva, porque mesmo assim a bondade certamente dos turistas que vieram de outros países também, esqueceram tudo isso pela forma como o brasileiro recebe o estrangeiro, pela forma como o brasileiro ele é receptivo, ele é amigo. Isso ficou a imagem positiva. E na economia? Mas a seleção decepcionou. Vamos falar sobre a seleção daqui a pouco. A seleção decepcionando, estragou, atrapalhou quase ou tudo.
Talvez o senhor acredita o quê? Porque eu falei isso, se eu estiver errado, por favor, me corrija e fique à vontade. Somos vira-latas. O Estado nos trata como vira-latas. Se precisamos de saúde, padecemos nos postos de saúde. A segurança não é prioridade para ninguém. Educação, ela só faz parte de discursos políticos. Sem entrar no mérito político, aí a presidente Dilma nos diz que temos que acabar com o nosso espírito vira-lata. E nos impôs uma soberba de que éramos imbatíveis, autossuficientes. O treinador da seleção brasileira, ele conseguiu absorver isso muito bem, que uma entrevista antes do jogo contra a Argentina, perguntaram para ele, como é que você vai enfrentar a Argentina? Ele falou, vamos impor o nosso jogo. A gente não tinha jogo, a gente tinha soberba. Aí a Argentina veio e acabou com o sonho. Na realidade, somos vira-latas, presidente, na concepção não pejorativa, mas na forma como contribuímos e o Estado nos trata? Não, eu considero que o povo brasileiro tem seu valor e tudo, eu não diria, acho que foi uma infelicidade, certamente, mas é preciso entender que nós temos um problema de gestão, gestores. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. São gestores, são gerentes. Nós temos um país muito rico em tudo, de subsolo até clima, tudo, mas falta gestores. Nós estamos passando por um problema sério de lideranças também. Líderes, bons gestores, e o que está levando o país a essa situação. A educação, estamos devendo muito à nossa população, devendo muito. Numa última pesquisa entre 147 países do mundo todo, claro, nós ficamos em 121ª colocação na educação. Veja que isso não é brincadeira. Mas na área da saúde... só vamos na educação, mas elegeram como prioridade a solução da educação ao passe livre. Olha, educação no mundo todo é prioridade, no Brasil não é. Nós temos aí países como Singapura, Coreia do Sul, todos os investimentos investiram maciçamente na educação. No Brasil nós temos carência de investimentos. O que se destina do PIB brasileiro para a educação é muito pouco. E aí fica devendo muito. Então nós precisamos mudar a forma de gerenciar o país. Precisamos mudar, fazer com que a gente tenha uma preocupação com a qualificação do cidadão. Nós temos programas muito bons, nos serviços, nos S's, por exemplo, Senac, Senai, Senar, tantos outros. Felizmente são do terceiro setor, não fazem parte do governo, porque se fizessem parte do governo, eu não estaria entrevistando o senhor, estaria entrevistando um burocrata que me venderia um monte de sonhos e eu não veria nada. Então, felizmente, o Sistema S, ele é uma entidade do terceiro setor que ele presta com muita competência esse serviço que, teoricamente, deveria ser pelo governo, porque pagamos para isso e não recebemos nada. Nós temos o Sistema S que é patrocinado, ele é mantido financeiramente pelos empresários e administrado também. Então, por isso que eles prestam grande serviço à nação. E nós não temos o Sistema S em outros países, curiosamente. Brasil, somente. E a gente, quando nós viajamos para outros países aí, eles ficam perguntando, como é que funciona isso? Eu já fiz, inclusive, participando de workshop, participando de seminários, explicando como é que funciona. Mas como é que o brasileiro concorda em pagar tributo a favor de um sistema educacional? Mas é claro que sim, o governo investe, nós temos que investir. Então isso ocorre. O senhor consegue convencê-los? Olha, recente viagem aos Estados Unidos, tivemos um seminário onde nós tivemos que falar sobre casos de sucesso. E eu fui falar sobre o Sistema S brasileiro. E aí, desculpa, depois do seminário,
eu tive que dar e-mails para poder depois continuar contatos, para informar como é que funciona. Isso aconteceu, estamos fazendo e dando informações até hoje. E eu falo uma coisa, não é o senhor, sou eu quem falo. Aonde o governo não interfere, vai muito bem, obrigado. Aonde o governo põe o dedo, ele tem o alquimista, né, ao contrário, né, ele não transforma em ouro, ele transforma em lata. Nós estamos fazendo hoje uma prestação de serviço social fantástica. Eu tenho 2 veículos que giram pelo interior do estado, fazendo odontologia para a população de graça. Eu tenho um caminhão Saúde da Mulher, que presta serviços preventivos à saúde da mulher, mamógrafo, tomógrafo, tudo esses serviços preventivos da saúde, de graça para a população. Eu tenho bibliotecas volantes, que giram no interior, tem 3 bibliotecas volantes. Eu tenho caminhões do Senac, que leva serviços para qualificar pessoas da saúde, da beleza, da estética para as pessoas. Fora as unidades que eu tenho do SESC e do Senac, fixas, e que estão prestando serviços em todo o estado. Dos 246 municípios, hoje nós estamos atendendo 182 municípios com essas unidades móveis. Cidades que são polos e prestam serviços para uma região próxima, circunvizinhas às cidades polos. Eu falei isso aqui há muito tempo, sem questão política, reitero, né, que aqui nós não estamos fazendo política nem a favor e nem contra de candidato a ninguém. A gente está conversando Perfeito. com o doutor José Evaristo, que representa uma entidade do terceiro setor, é aquela que movimenta o Brasil, né? Mas quando surgiu o Restaurante Cidadão, eu falei, é uma cópia do que o Sistema S faz, porque oferece refeições de ótima qualidade aos funcionários por um preço, eu não vou dizer modesto, mas um preço cidadão. E aí eu queria falar isso para o senhor, porque eu já disse isso várias vezes, né? O que é bem feito se copia. Sim. Então o Restaurante Cidadão hoje, ele nada mais é do que uma ampliação de um projeto que vocês iniciaram há quantos anos? Desde 1946 nós começamos. Nós temos o serviço de alimentação para os comerciários. Desculpa. Fique à vontade. Nós temos hoje convênio em Goiânia, nós temos convênio com 8 restaurantes para o fornecimento de alimentação para os comerciários, a preços também subsidiados. E o Restaurante Cidadão, que o governo colocou, é muito bom, devemos aplaudir, mas nós temos isto situados de acordo com, distribuído na cidade, vários bairros, para evitar o vale-transporte, que é muito caro. Sim. Se você vier de Campinas para tomar a refeição no Restaurante Cidadão na Avenida Goiás, você vai pagar muito mais de vale-transporte do que a própria alimentação. Então nós distribuímos os nossos restaurantes conveniados em vários bairros de Goiânia para evitar o custo, o acréscimo que custa hoje R$ 2,80, ida R$ 2,80 de volta, são R$ 5,60. Além de colaborar com a mobilidade urbana. Então né? nós distribuímos nossos restaurantes para evitar esse problema. E colaborar com a mobilidade urbana, né? Porque se as pessoas tiverem que transitar de um lado para o outro, aí nós criamos um caos no transporte. O problema da né? mobilidade urbana nós evitamos, porque estamos com um restaurante próximo do trabalho, próximo da região em que trabalha o nosso colaborador. O senhor falava sobre essa questão, mas antes eu falava sobre aquele nosso espírito vira-lata. Nós temos aí uma arrecadação
que cresce mais a cada dia. Chegamos no ano passado à marca de 1 trilhão e 20 bilhões de reais e nada é devolvido. E aí eu falava sobre o espírito vira-lata, que nos postos de saúde somos tratados como os pais, a educação também, a segurança também. O senhor falava sobre educação quando eu interrompi. Então retomemos agora sobre essa questão da saúde, quando o senhor ia falar. Somos vira-latas quando contribuímos muito e vamos a um posto de saúde e não temos atendimento? Eu diria que o brasileiro, sabe, às vezes ele não percebe quanto que ele está contribuindo com a nação, com governos, e deixa de naturalmente pensar no direito que ele tem. O brasileiro paga quase 4 meses de renda por ano. Agora já aumentou, 5 meses e 20 dias. Com o aumento da carga tributária, com o aumento, ele acaba contribuindo mais com os 10% do fundo de garantia que foi transformado na rescisão, agora transformado em tributo pelo governo federal. Então, aumentou, inclusive, o quanto se contribui com a nação. E nós esquecemos de entender que nós temos direitos. Os países de primeiro mundo, considerados primeiro mundo todo, têm uma carga tributária elevada, mas eles têm a conta prestação de serviço ao cidadão. Então você contribui, não há nenhuma preocupação com quanto está contribuindo, porque você tem todo o retorno da arrecadação a favor do contribuinte, a favor do cidadão. É na educação, é na saúde, na mobilidade urbana, tudo tem. Né? Viajei em vários países, Genebra, Suíça, ali tudo, nós sabemos disso que é assim, e outros tantos. Aqui no Brasil nós não preocupamos muito. O brasileiro precisa preocupar e passar a cobrar um pouco mais, exatamente pelos seus direitos. Temos muito pouco recurso para a educação, né? Nós do Sistema S contribuímos muito na prestação de serviço, no sentido de qualificarmos a cada dia. Isso no Brasil todo. Nós temos unidades do Sistema S em todos os estados do Brasil e fazemos uma bela prestação de serviço. Mas o governo federal, governos estaduais, os municipais precisam estarem mais atentos na qualificação, na boa performance do ensino. Nós estamos no ranking internacional, ranking em péssima colocação. Né? Agora, recente, eu disse, em 147 países, nós ficamos na 121ª colocação em ensino. Isso não é bom, é um péssimo sinal. E aí vai, na área da saúde, eu até ressalto aqui que Goiás está dando um exemplo para os demais estados do país, levando a área de saúde para serem administradas pela iniciativa privada. Exato. Aqui as OS, né, e a população já está tendo esse conhecimento, esse repasse da gestão da estabelecimento de saúde para a administração da iniciativa privada está dando certo. Agora estou vendo aí que o governo goiano também tem uma ideia de transformar a gestão de presídios passando para a iniciativa privada. Mas não tem que negociar primeiro com os detentos, porque eles já privatizaram os presídios, não tem que negociar com eles primeiro? André, a coisa fica difícil quando você tem que negociar com o outro lado, né? Aqui no Brasil tem que sentar assim à mesa, Estado, quem quer privatizar e o representante do presídio, para ver se ele concorda ou não, né? Porque pagamos por uma pseudoproteção, quando na realidade nós estamos ali sob a tutela daquelas pessoas que já privatizaram os presídios. O exemplo é aquele caso do PCC em São Paulo, quando iam transferir alguns detentos e houve de dentro dos presídios... A reação. Não, e mais do que isso, né? Uma prova em conteste da competência daquelas pessoas que conseguem, digamos assim, né, privatizar e criar uma rede de comunicação
que no mesmo momento inúmeras ações aconteceram em São Paulo de uma forma coordenada, exemplar, ou seja, em represária a uma atitude do Estado de tirar os presos. Então, a questão do sistema carcerário, se for privatizar, tem que negociar com os presos, não é com o governo não, né? É o que eu digo. Mas aí é uma questão de autoridade. O país precisa naturalmente ser coerente, precisa ter autoridade. E senão nós não teremos como avançar nessa situação. Nós temos muitos países que o sistema carcerário ele é administrado não pelo poder público, mas pela iniciativa privada, e dá muito certo. E aqui a saúde em Goiás está dando certo quando está sendo gerenciada, administrada por OS de bem selecionada, bem escolhida, e eu acho que aí é uma questão de autoridade. O país também carece, o Brasil carece muito disto. Nós estamos vendo aí alguns escândalos aí, tudo por falta de bons gestores, autoridade. Bons exemplos. O país precisa pensar que ele precisa enxugar mais a sua máquina administrativa. Ao repassar para a iniciativa privada, ele está enxugando a sua máquina administrativa, que é pesada para o brasileiro. Nós estamos pagando hoje quase 40% do PIB para manter essas máquinas, todas elas, município, Estado, União. O Brasil precisa rever essa sua situação para poder diminuir o peso para o contribuinte. Não é possível continuarmos assim. Então, certamente, nos próximos governantes que nós vamos ter aí nesse ano próximo, 2015, estarão pensando nisso. Se não tiver, precisam passar a pensar, diminuir esse peso enorme da nossa... Nós temos 39 ministérios, chegando a 40 ministérios. Cada ministério desse está levando junto secretarias, departamentos, agências e um quantitativo de pessoal. Custa 200 milhões de reais cada ministério que é criado. E não tem utilidade a não ser apadrinhar aqueles partidos. Isso não é possível. Você tem 39 partidos aqui no Brasil, que todos eles têm verba do governo federal para se manterem. Então precisa haver uma mudança de pensamento. A nossa carga tributária em outros países chega a 18%. Aqui na América do Sul, 22%, nós estamos com quase 40%. É preciso rever esse comportamento. Não tem outra saída para o país. Presidente, só uma coisa que eu não entendo. Para que nós temos que custear aquele famoso fundo partidário que vão para os partidos? E aí eu falo para o eleitor, né? O eleitor, ele, no dia da eleição, ele viaja e fala assim, não, depois eu volto e pago uma multinha simbólica e não voto. Só que esse dinheiro vai para o fundo partidário também. Ou seja, cada cidadão contribui com 25 centavos nesse fundo partidário. E quando a gente deixa de votar, a gente pensa que está pagando uma multa para a justiça. Não, aquele dinheiro é revertido para o fundo partidário. Mas esse é o país, a democracia vê dar essa liberdade, só que teríamos que limitar um pouco esse procedimento do legislativo poder ter tantos partidos que são mantidos com recursos do próprio cidadão, né? Então, nós temos, o americano tem 2 partidos, democratas e republicanos, e aí vai por outros países afora e que funciona muito bem. Aqui no Brasil, não é possível. Nós temos partidos com um parlamentar e ele é líder dele mesmo, no Congresso. Ele vota com voto de liderança, exerce uma situação de pressão para a conquista de objetivos que não é inconcebível. É preciso que a gente venha ter uma reforma política, André, urgente, para que possa o país voltar a respirar mais. Ou tínhamos que refazer uma nova Constituição, porque é extremamente corporativista o nosso Congresso.
ele não vai fazer nenhuma reforma política que não estenda a eles as benesses. Jamais fariam isso, né? Nós estamos os exemplos, nós estamos clamando, a população clama por reformas. Política que nunca acontece. Estão sendo fatiados. Só vem eleitoral, só vem reforma eleitoral. É fatiamento do projeto de reforma política. Reforma tributária, nós estamos clamando também há quantos anos por uma mudança que pudesse simplificar o sistema fiscal, tributário brasileiro, que é muito complexo para todos, não só para o contribuinte, mas por aquele que opera, que são os contabilistas, são aqueles que contribuem, são os empresários repassando isso para a sociedade. Ela é muito complexa, então nós precisamos de reformas urgentes na política, na reforma tributária, na reforma do sistema fiscal. Precisa que entendamos que precisa ter alguém com força para fazer essa reforma que até agora os últimos governantes não conseguiram, não avançaram, e nós estamos aí continuamos a pedir menos tributos e uma coisa mais, precisando diminuir. Hoje nós estamos contribuindo por uma pirâmide, que os que estão pagando mais estão em cima. Alargar a base da pirâmide para que esse cume possa diminuir. Quem está contribuindo muito passa a contribuir menos, e aí você divide com a população, com toda... Ou seja, vamos promover uma justiça social e fiscal ao mesmo tempo, né? Sim, a justiça social e fiscal passa por esse sistema, né, de todos estarem pagando, para que assim todos paguemos menos para a manutenção do nosso sistema. Eu acho que esse é o caminho, é uma proposta que certamente os que estão aí candidatando para cargos de governador, presidência da República, Senado, Câmara Federal, devem estar preocupados e pensando que a população vai pedir isso, vai pedir. Educação, segurança, né? Saúde, cidadania. Cidadania, né? Mas as reformas precisam vir, reforma penal, reforma jurídica, o sistema de segurança jurídica no Brasil, que é deficiente. Eu viajei muito e muitas vezes ouvindo lá fora que aqui nós não temos segurança jurídica. A legislação muda a cada semana. Nós temos o país hoje que você às vezes faz empreendimento, investimento, pensando numa legislação. Daí a pouco, quando você está para inaugurar, a legislação já mudou, altera. Não é uma política de Estado, né? É uma política de governantes, né? Governantes. Eles, aquela necessidade que eu não consigo entender de placas. Placas, é um negócio... Tem que inaugurar alguma coisa. Tem que se colocar alguma coisa em evidência para inaugurar. É a urgência de conquistar alguma coisa sem que tenha ainda, né? Nós ficamos pasmos quando a gente observa assim, uma ferrovia brasileira levar 27 anos para ser concluída. E ainda não foi. Não, pois é, ainda não foi. Mas não é só isso. Nós temos muita coisa que precisa avançar e estamos investindo em coisas que não vão nos trazer retorno. Olha, os nossos estádios, lamentavelmente, nós temos estádios que foram construídos a dura pena com o dinheiro do contribuinte. Com várias mortes, trabalhadores. E que não tem futebol sequer na segunda divisão do país, né? E houve muito investimento. A África do Sul, quando fez a Copa, posteriormente, por não ter também times de altura, o estádio está lá apenas para fotografar. Alguém chega lá, estive aqui na África do Sul, no estádio. Aqui no Brasil nós vamos experimentar isto. Você vai ver estádio de Brasília, Cuiabá, Rio Grande do Norte, Manaus, tudo isso que não tem futebol. E vão ser... Então, era preciso pensar melhor
O padrão FIFA tinha que pensar num estádio que tivesse agregados ao estádio diversas outras prestações de serviço, shopping ou então atividade de serviço ao redor, para que o turismo esportivo, inteiro, né? Um turismo esportivo. Exatamente, pudesse o ano todo, ali poder ser escola, área de serviços, mas não apenas um estádio para ficar ali, quando tiver um jogo. Desculpe me corrigi-lo, mas o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, ele nos tomou o nome de estádio e colocou arenas. É verdade, viu? Arenas, até isso. Ele tirou o nome de estádio, só eram arenas esportivas. Impuseram muito. Impuseram, né? Presidente, eu tenho que fazer um intervalo comercial e na volta, para você que está em casa, né, vamos falar sobre o que incomoda o brasileiro, economia. E nada melhor do que falar sobre esse assunto com uma pessoa que tem um conhecimento profundo, que não é só um conhecimento, né, sobre a questão da economia do Brasil, mas a economia do cidadão, do lojista, do comerciante e principalmente do país. Um instante só, eu estou de volta. De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo prazerosamente a visita do Dr. José Evaristo Santos, presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Presidente, antes da gente entrar nessa questão econômica, no bloco anterior, o senhor deu tantos bons exemplos que o Sistema S faz, né, SESC, SENAI, SEBRAE e tantos outros. Mas por que que o bem ele é grande e silencioso? E por que que não se dá vazão a essas atitudes do bem? Aí o cidadão, ele olha todas as pessoas com aquela forma de corrupto. Por que que a gente não dá bons exemplos? Porque não mostra os bons exemplos? Porque só os maus exemplos são mostrados? Olha, hoje nós buscamos, no caso do SESC e do SENAC, na medida do possível, estar mostrando, mas pagando a mídia, tudo, para poder mostrar aquilo que nós realizamos. Mas nós temos uma resposta dos próprios beneficiados, da própria clientela, né? Os beneficiados. Eu tenho uma colônia de férias em Caldas Novas, SESC, com 309 apartamentos, que tem ali uma frequência média do ano de cerca de 82% de ocupação. Média ano. Alta temporada, 100% lotado. E eu já conheci, o grau parabéns. de satisfação, André, ali é de 98% dos que lá frequentam. 98% de grau de satisfação. Nós temos também o SESC em Pirinópolis, nós temos o SESC fazendo serviços de educação desde o ensino infantil, aqui em Goiânia, Nápoles, desde o ensino infantil até o último ano do ensino médio. Os nossos alunos ali, quando entram para nossas escolas, ele não deixa senão por algum motivo especial. A evasão é 3%. Veja, 3% de evasão, aqueles alunos que deixam a escola por qualquer motivo, às vezes o pai mudou de emprego, mudou de cidade, então tem que mais de 3%. Então, nós chegamos no último ano do ensino médio no SESC, Cidadania e tudo, e os alunos do último ano vão direto fazer vestibulares nas faculdades, universidades. Agora, por último, esse recente, mas a média é essa, 84% passam nos vestibulares. Isso é prova de qualidade. E a contribuição deles, muitos, inclusive, o ensino é gratuito para muitos, que é pago. O empresário mantém e administra essas instituições. E assim vai, nós oferecemos, como eu disse, serviços de odontologia de graça não só para o comerciário, como para a nossa população. Nós temos serviço de alimentação, nós temos, enfim, na área da cultura, o nosso SESC atua fortemente aqui em Goiás e em todo o Brasil,
Aqui todo você sabe, deve ter acompanhando, agora recente, inauguramos na Rua 15 aqui no centro, é uma unidade com muita preocupação e vocação mesmo para a cultura. Temos um teatro com 5 configurações, com teatro todos os dias à disposição da população, e apenas simbolicamente cobra R$2 para o ingresso, com peças fantásticas de grandes artistas que estão lá se apresentando. Nós temos lá a biblioteca fantástica na Rua 15, academia para musculação, atividade física, odontologia. Nós temos lá aulas de arte cênica, aulas de dança, salão, tudo nessa unidade, para lançamentos de obras, por exemplo, para artistas plásticos, por exemplo, fazer exposições. Enfim, é uma unidade com uma belíssima proposta para a cidade e tem sido super visitada, aprovação quase 100%. Mas aí tem Senac também, eu posso falar depois sobre o Senac. Sim, pode. Antes do senhor falar, o senhor vai falar sobre o Senac, mas eu vou fazer uma colocação. É uma política de Estado, né? Muda presidente, entra presidente, aquilo que está pronto e feito tem que ser mantido, melhorado e ampliado. Nós não temos essa política de Estado no Brasil. Não. Nós temos aquela assim, o que o meu antecessor construiu, eu vou destruir. Então, assim, falta isso, né, aos gestores ter esse espírito de estadista, algo que está presente nessas entidades que o senhor administra. E aí vamos falar sobre esse outro segmento importante também. Exatamente. Eu acho que isso é uma grande preocupação que o governo devia ter sempre em mente. É dar continuidade e não ficar com obras paralisadas. Aqui em Goiânia mesmo nós tivemos aqui no centro, na Paranaíba, uma obra que até hoje, quantos anos? Tem mais de 10 anos que ela ainda não foi ao centro de excelência. Era o antigo Estádio Olímpico, que foi um crime contra a história, porque ali no Estádio Olímpico, Pelé pisou, Ademir da Guia pisou, tantas pessoas pisaram, poderia, se tivesse um estadista, transformar ali no museu, em qualquer coisa, melhorar. Aí vem aquela política do que derruba e construir, até hoje, nada. Nós preocupamos muito com a qualidade. Estamos em permanente reestruturação das nossas unidades. Quem está no interior deve estar observando, isso aconteceu em dezenas de cidades, com a nossa melhoria das instalações do Senac, do SESC, em todos os municípios que são hoje, estão presentes com unidade fixa, SESC e Senac, em quase 23 municípios do estado. Cada unidade que nós temos inaugurado é uma alegria na cidade. Exemplo disso está lá Catalão, está aí Caldas Novas, está aí Tumbiara, Jataí, Rio Verde e dezenas de outros municípios, onde, acima de tudo, nós estamos colocando ali a satisfação do nosso cliente. É bom um aluno chegar numa escola e ele gostar da escola, gostar do atendimento dali, do pessoal nossos colaboradores, e nós buscamos investir em recursos humanos, André, para que isso aconteça. Precisamos de escolas atrativas, porque o ensino para o aluno é uma carga pesada, é uma forma de desânimo. Temos que criar meios de mudar isso e tornar o estudo uma forma de encantar, seduzir o estudante, o que vocês fazem com muita competência. Nossas escolas, todas elas são preparadas para que, acima de tudo, o aluno tenha interesse pela escola, que goste da escola. E nós investimos em recursos humanos exatamente para isso. Nós temos uma escola que o aluno
tem um compromisso do ensino pela manhã, mas a escola está à sua disposição no período da vespertino, tarde, para que ele possa ali buscar aprendizado em arte cênica, em música, em laboratórios, todo o sistema está disponível ao aluno. E isso ele quer participar de uma banda marcial, ele quer participar de teatro, quer participar... Ele quer ser cidadão. E aí ele passa a gostar da escola. Acima de tudo. Ele então, assume a cidadania. Né? Assume a cidadania. Nós vamos falar sobre economia, porque infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente tem o prazer de conversar com pessoas igual o senhor. Muito obrigado. Mas só para descontrair um pouco, eu não me lembro mais qual filósofo, ele disse: entregue o deserto do Saara a um político e em um ano vai faltar areia. Mas vamos falar sobre essa questão da economia. Um relatório divulgado pelo Serasa Experian nessa semana agora mostrou que nós estamos com 55 milhões de pessoas negativadas no sistema de proteção ao crédito. Isso sem considerar que muita pessoa compra no nome de 3, né? 4 ou 5 compra no nome da mesma pessoa, do tal do CPF. Se levarmos esse número, chegaremos a um número maior ainda. Onde está a porta da saída, presidente? Olha, o governo federal fez a opção de estimular o consumo aqui, quando da crise, por exemplo, de 2008, crise da maior economia do mundo, americana, preocupado com isso e que não pudesse trazer e afetar. Em seguida houve a crise europeia. O Brasil optou por estimular consumo. E para isso houve redução do IPI para muitos produtos, automóveis, motos, material de construção, eletrodoméstico, e para estimular o consumo. Reduziu o IPI, muito bom. Reduziu também os juros. Nós tivemos até o ano passado, era 7,25 taxa Selic. E nesse meio tempo, nós conseguimos ter um PIB até em 2011 de expressivo de 9,6% do nosso PIB brasileiro. Tudo porque o consumo aquecido, tudo foi elevando, aumentou o emprego, tudo. Foi bom aquele momento. Mas de uma hora para outra começou a lei da oferta e da procura, aquilo que há muita procura, acaba os preços, aí começou a voltar a inflação, o governo voltou a fechar a economia, fechou a torneira, aumentou, a tributação voltou. O governo, ele utiliza a taxa de juros como única e exclusivamente um mecanismo de criar ou aumentar ou desacelerar a inflação, né? É muito pouco, né, presidente? Essa é uma teoria da época de 1920, que a economia funcionava assim, juro e tributo. Nós precisamos mudar essa regra, essa maneira de trabalhar como sistema. O governo voltou a ter juros altos. Hoje nós estamos com a taxa em 11% ao ano, a mais alta do mundo, vale ressaltar isto. O governo voltou a tributar todos os produtos que estavam zerados no IPI. Mas esqueceu de uma coisa, e estimulou também programas como Minha Casa Minha Vida, que é um compromisso a longo prazo. Estimulou também financiamentos de habitacionais, outros também. Com isto, a família goianiense não, a família brasileira tornou-se endividada. Daí a resposta à sua pergunta. Nós estamos com endividamento de famílias brasileiras, hoje, a faixa de 62,5% de famílias endividadas no país. Daí a negativação que você se referiu. Aqui em Goiânia, menos. Nós estamos com 49,6% de famílias endividadas em Goiânia. Talvez por isso nós estejamos tendo uma performance melhor em relação às demais capitais, em termos de crescimento econômico, por exemplo, aqui em Goiás, melhor do que a média nacional, geração de emprego, investimentos, porque temos menos famílias endividadas. Muitas famílias endividadas, médio até mesmo longo prazo, por causa de programas
Carro você compra com 5 anos, casa com 20 anos. Então, esse é um processo que o endividamento fica por muito, muito tempo. Resultado, 55 milhões de famílias com situação de não poder realizar novas compras. A economia passa por um processo de desaceleração de tudo, né? Onde nós temos aí o PIB lá embaixo. A indústria é cada vez mais massacrada. A indústria já pelo segundo ano sem crescimento, né? Sem geração de emprego. O comércio da mesma forma com crescimento muito tímido, né? Porque o consumo diminuiu. E estamos buscando sair disso. Como? Pelo que nós entendemos, combate-se a inflação com o aumento da produção. A produção, quando a oferta é maior do que a procura, aí sim você contém preços. Então, o país precisa ser estimulado para que possamos produzir mais no setor primário, no setor secundário, no setor terciário de um modo geral, para que a gente possa, então, aí haver superávit primário, que a gente possa ter aí a produção com possibilidade de exportar com uma coisa competitiva, mas é preciso também que tudo isso, essa produção, tenha espaço no mercado interno e externo. O que é? Competição. Nós estamos perdendo hoje para países como China, Índia, com tantos outros, porque a carga tributária lá é muito menor do que aqui, a brasileira. Nós estamos experimentando empresas brasileiras de tradição, levando a seu parque industrial para a China, para todos os outros países, e de lá exportando para o Brasil, fazendo o inverso, porque lá a carga tributária é 18%, 20%. Né? Aqui, 39%, 40% da carga tributária não é possível. Nós não temos como concorrer, competir, exportando para países. Caros os nossos produtos, né? Então está havendo isso. Quem não se lembra da Brinquedos Estrela, que antes era uma grande indústria no Brasil, hoje está na China, produzindo e mandando para cá. E assim vai. Nossas montadoras, eu disse montadoras, não temos fábrica, nós temos montadora. Peças são importadas para montar o veículo no Brasil. Aí nós estamos num parque fantástico de montadoras. Presidente, o tempo está acabando. Vivemos 16 anos num processo de uma economia aparentemente estabilizada. Ninguém fez nada, presidente. Todo mundo ficou sentado. Aí eu falo, o senhor falou sobre as saídas. Tudo que o senhor disse passa por investimento em infraestrutura. O senhor tem ouvido falar sobre isso? Muito pouco, porque os investimentos sempre faltam para obras que às vezes não aparecem muito. Não faltou para a Copa. Para a Copa não faltou. Mas para grandes obras, como uma grande ferrovia, o Brasil tem problemas de logística. O Brasil tem problema, por ser um país da extensão que é o Brasil, nós precisamos ter o país aí naturalmente facilitado para que pudesse a produção ser escoada com facilidade. Determinados produtos saem, o custo do transporte interno, ele é mais caro do que o externo para levar para outros países. Aí você não tem como competir, né, lá fora. Então, é preciso investir urgentemente nessa situação de facilidade, de redução de custos, nas hidrovias, na ferrovia, nos aeroportos. Nós precisamos fazer investimentos focados nisso. E nós não temos notícia. A notícia é que vamos continuar investindo em coisas que talvez não sejam hoje necessárias. E precisamos pensar muito na educação. Continuarmos pensando, focando mais em qualificar as pessoas. Mas qualificar mesmo, não fazer de conta. Presidente, nós temos mais 4 minutos. O senhor tocou num assunto importante, né? Quando elegemos a Copa como prioridade, mal ou bem saiu.
Só que no Brasil, nós vivemos do PAC, mutirões, ou seja, eu sempre falo que PAC e mutirão é como se o aluno que fosse para a escola não estudasse, ficasse em recuperação. Nós já estamos entrando no PAC 4, presidente. Nem terminamos o PAC 1, estamos no PAC 4. É verdade. PAC, você conhece essa expressão, né? PAC. Né? Nós queremos que as coisas caminhem bastante. Precisamos deixar de ser paternalistas, assistencialistas, para dar à nossa população interesse maior em aprender e colocar em prática aquilo que aprendeu. O assistencialismo não ajuda nada. Os PAC, Minha Casa, para quem não tem casa, não sei o quê, tem que haver um comprometimento daquele que está recebendo benefício para o retorno à sua pátria, né? É preciso que a gente pense que tem que qualificar pelo menor preço ou de graça a população, mas que ela possa ter retorno. Ela tem que aprender. Nós temos Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, que a pessoa se acomoda. O país precisa mostrar: eu vou te dar isto, essa qualificação, mas você vai ter que dar um retorno ao país, você vai ter que ter um comprometimento. Vamos formar uns médicos para universidades de graça, mas você vai ter que ter um compromisso de disponibilizar seu trabalho para a população, retribuindo o que você está ganhando da população de graça na educação. Estou dando um exemplo da educação, como podia dar da saúde, como poderia dar de tantos outros. Vamos qualificar melhor os nossos professores, mas também buscando satisfação com a renda, né? Pagar bem os nossos professores, pagar bem os nossos médicos, e não ficar apenas programa mais médicos cubanos, mais médicos portugueses, mais médicos não sei o quê. O senhor tocou num assunto importante. Então, é preciso pensar de melhorar, ampliar nossa qualificação em todos os setores de saúde e segurança, remunerando melhor para que haja uma satisfação de todos nós. Nós temos 2 minutos. Uma emissora de televisão está fazendo uma rodada de entrevista com os presidenciáveis. Aí perguntaram para a presidente Dilma: a marca do seu governo, ela erradicamos a pobreza, demos dignidade, ou seja, dinheiro, né? Como o senhor falou, os projetos sociais para o cidadão, e criamos os mais médicos. É suficiente? Não, absolutamente. O assistencialismo nunca foi bom para nenhum país. E leva 65 bilhões de reais por ano. Nós precisamos pensar, qualificar, de fato. Não adianta você criar programas que acomodem o cidadão. Nós temos que ensinar ele a trabalhar e produzir alguma coisa. Isso aqui, o assistencialismo nunca levou ninguém a crescimento algum. A economia não anda. Nós temos esses programas, precisamos mudar. Olha, eu vou te dar essa bolsa, enquanto a partida você vai me prestar um serviço no município que você está, disso. Você vai para a escola, né? Nós temos aí o nosso chamado do sistema de seguro-desemprego. A indústria. A indústria do seguro é um exemplo disso. A pessoa está trabalhando, força a ser mandado ir embora para ele ficar recebendo o seguro-desemprego. Enquanto isso, ele arruma um emprego sem ser contratado, sem carteira assinada. Mesmo ele retorna e pede a carteira assinada em outro emprego, e em seguida força a ser mandado embora para continuar recebendo o seguro-desemprego. Precisa parar. A pessoa precisa aprender o seguinte: o senhor foi dispensado, o senhor vai ter que fazer um serviço de recuperação, de requalificação. Por que o senhor foi dispensado? Tem que ter uma equipe apropriada do Ministério do Trabalho, de qualquer que seja outro, ou em parceria com o setor privado, no sentido de que as pessoas que foram dispensadas do seu serviço tenham uma orientação, seja uma requalificação, enquanto está recebendo o seu seguro-desemprego. Porém, tem um detalhe, né? A pessoa que tenha sido dispensada
e não tenha pedido para ser, né? Porque também colaboramos muito com isso. Trabalhamos 6, 7 meses, o tempo que a gente tem ali para garantir o seguro-desemprego, aí criamos meios de sermos demitidos para vivermos durante um longo período, né? Às vezes até, aí vamos jogar um pouco para o cidadão também, né? Porque o cidadão recebendo o seguro-desemprego, chega para o empresário e fala: eu quero trabalhar, mas não assina minha carteira porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Esse é um bom exemplo que a gente dá para o país? É péssimo exemplo. Também o empregador deve pensar nisso. Ele está correndo um risco ao admitir um empregado com essa penalidade dele permanecer recebendo o seguro-desemprego e recebendo informalmente o seu salário naquela empresa. Infelizmente, é um péssimo exemplo. Não façam isso, porque pode chegar naquele momento uma fiscalização e você vai ser autuado por um procedimento que não é legal, viu? Então, vamos buscar ser mais patriotas, né? Patriotas, eu acho que a palavra de ordem agora é essa. Primeiro, né? O trabalhador tem que entender que essa história de querer levar vantagem, já não temos mais, não tem, a lei do Gerson não está mais pegando, viu? Não está, não. E o senhor fez uma colocação importante, porque o empresário, ele tem que pensar, porque quando ele aceita, paga, não sabe disso. Você lembrou, ele paga seguro-desemprego, né? E depois está pagando o salário para a pessoa que está desempregada. Mas empregado que forçou uma situação, e ele não pode contribuir para que isso aconteça. Doutor José Evaristo, infelizmente terminou o nosso tempo e fica aquele desejo e aquela vontade de falarmos mais, e a repercussão da entrevista, ela vai forçar com que nós tenhamos de novo esse bate-papo. Agradeço muitíssimo pela essa visão estadista, administração estadista e pensamento estadista, o que falta no Brasil, e não de gestão, governantes e de não políticas, politicagens. Que o senhor aí continue sendo esse exemplo de estadista, o que falta para o Brasil. Obrigado pela bate-papo, né, pela conversa, pela entrevista e pela aula. Eu que agradeço, André. Agradeço a você por ter nos assistido, tudo. Eu me coloco à disposição, sempre que for naturalmente possível, que eu aqui compareça. E com muito prazer eu virei. Muito obrigado, André. Nós é que agradecemos pela gentileza. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.